Senhor, irmãos, tudo bem? Nós louvamos a Deus por mais um domingo nós podermos estar meditando na palavra do Senhor e nós vamos orar para iniciar essa aula, amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para podermos falar da Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para a Tua glória, Senhor, ó Deus, enche os nossos vasos, Senhor, com Teu poder, ó Deus, que possamos, Senhor, ó Pai, trazer a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor, para que ela seja um escudo, Senhor, para que ela seja, Senhor, ó Deus, a espada, Senhor, na nossa vida, Senhor, estende a Tua mão de poder, ó Pai, e fala conosco nesta manhã, Senhor. Nós somos vasos de barro, Senhor, para que a excelência esteja, Senhor, ó Deus, em Ti, ó Pai. Fica conosco, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã, nós vamos dar sequência às aulas, né, do plano de leitura. Nós estamos no Novo Testamento. E nesta manhã nós vamos estudar, né, vamos meditar um pouquinho no livro de Gálatas. É um livro curto, né, comparado com aqueles que nós já vimos até agora, mas o conteúdo é um conteúdo que é uma bênção. Muitos paralelos aí com outros livros, né, nós falamos aí, né, quando nós começamos lá com o primeiro livro, né, de Mateus, para nós estarmos atentos aí a alguns grupos, né, que já estavam ali presentes ali no momento em que Jesus estava, né, na Terra. Em Atos também, né, estejamos atentos, nós falamos e a carta aos Gálatas traz muito, né, daquilo que a gente já falou, né, já meditou em alguns outros, né, em outras cartas, em outros momentos, e nós vamos ver o que essa carta nos traz de ensinamento, amém? E o nosso versículo-chave está em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, e diz: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Esse nome Gálatas vem da palavra Gália, né? Por quê? Porque foi um povo que migrou, né, hoje aquela região é a região da França. Eles migraram dessa região da França, um povo celta, né? E foram para a região da Ásia Menor, onde fica hoje a atual Turquia, e é desse território que nós estamos falando, amém? Então, a palavra Galácia, né, que é esse território, né, onde estavam as igrejas que Paulo visitou e Paulo fundou, são igrejas que ficam hoje na atual Turquia, mas receberam aí no ano 300 a.C., nós vamos ver aqui a cronologia, né? Nos anos 300 a.C., esses Gálatas, né, que vieram lá da França, habitaram ali, saíram dessa região, foram para a Turquia, né? E essa região se tornou a Galácia. Em 189 a.C., essa província, né, esse território, né, os Gálatas foram tomados pelos romanos, eles foram conquistados pelos romanos, mas os romanos não os conquistaram totalmente, eles tiveram uma certa independência até o ano 25 a.C., quando realmente toda essa região da Galácia se tornou uma província romana, né? E aí, o que aconteceu? Outros territórios foram anexados. E aí a gente tem uma região mais ao norte, que é essa região dos Gálatas étnicos, né, que é chamada de região dos Gálatas étnicos, que foram esses celtas que vieram lá desse território que hoje é a França, e a região mais meridional, mais ao sul, né, onde que não era habitada por esses Gálatas étnicos, e era uma província romana. Então a gente está falando dessa região mais ao sul da Galácia, que é o território onde Paulo, né, esteve, né? Então a gente vê aí na cronologia, vamos lá, ó. No ano 25 nós já falamos, né? E aí, entre os anos 45 e 48 depois de Cristo, Paulo visita esse território, né? Durante a sua primeira viagem missionária e funda igrejas ali, né?
Então, nós temos as igrejas de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, né? Que foram fundadas por Paulo. E essa carta, irmãos, data do ano, aproximadamente do ano 55. Então, temos aí um período de mais ou menos 10 anos entre a fundação das igrejas ali, né? E a carta de Paulo, tá? Essa carta tem uma particularidade porque é a única carta que é escrita para um grupo de igrejas, né? Os Gálatas não são uma igreja só, são os Gálatas que são dessas cidades que nós já falamos, né? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. É um grupo de igrejas que estavam naquela região. Então nós vimos, né, que Paulo é o autor da carta. Não há dúvidas em relação a essa autoria, porque ele se identifica como o autor da carta já no versículo 1 do capítulo 1. Então, Paulo e seus companheiros, né, saúdam os Gálatas, né? Então, Paulo já se identifica como o autor da carta. E o ano nós já falamos, 55 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava provavelmente ou em Corinto ou na Macedônia, provavelmente na Macedônia, quando ele escreveu a carta aos Gálatas. Amém? E aí, o que traz essa carta, irmãos? Essa carta tem muitos paralelos com Romanos. Nós estamos estudando essa carta antes da leitura, né? Então, quando os irmãos forem ler, os irmãos vão perceber que o conteúdo teológico, aquilo sobre o qual Paulo discorre, se assemelha muito à carta de Romanos, né? A carta na qual Paulo faz ele embasa, né, a fé cristã, né, na graça, né, na salvação, né, a justificação somente pela graça, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse tema está totalmente presente e é tratado por Paulo na carta aos Gálatas. No entanto, a diferença entre uma carta e outra é que em Romanos, Paulo escreveu para uma igreja na qual ele ainda não havia estado, né? Ele deixa claro isso, como nós já estudamos, que ele não esteve em Roma até o momento em que essa carta havia sido escrita, e ele estava edificando aquela igreja por meio dessa doutrina, né? Uma carta maravilhosa, com a doutrina profundamente tratada por Paulo. No caso dos Gálatas, a carta é escrita por causa de uma reprimenda. E aí, para nós entendermos essa reprimenda, nós vamos voltar ao Concílio de Jerusalém. Lembram lá em Atos 15, né, sobre o qual nós falamos? Lembrem-se do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, aí, em Romanos a gente já pôde lembrar um pouquinho, né? E aí agora a gente vai lembrar mais um pouquinho em Gálatas por causa de uma reprimenda. Então, olha lá. Nós nos lembramos que no Concílio de Jerusalém foi uma reunião, uma assembleia entre, né, as colunas da igreja naquele momento, né, se reuniram em Jerusalém, os líderes da igreja, para discutirem se os gentios deveriam guardar a lei, porque alguns judaizantes falavam que os gentios tinham que guardar a lei, né? E então os líderes da igreja começam a discutir, né, sobre isso, o que fazer, o que não fazer. E então Pedro, né, nós vamos ler aí o trecho em que Pedro se levanta, dando o seu ponto de vista, né, a sua posição em relação à necessidade dos gentios guardarem ou não a lei. E aí nós vamos ler lá, em Atos 15, de 7 a 11. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé.
Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, aí nesse momento, Pedro, né, já defende a questão de que os gentios não devem guardar a lei porque era um fardo pesado, né? Ele fala, né, que todos foram salvos pela graça, como nós também, porque ele era um judeu, né? Então, o que foi decidido ali no concílio era que eles, né, o que os gentios deveriam guardar era eles deveriam se abster da idolatria, ou seja, a imoralidade sexual, oferendar a ídolos, né? E isso foi decidido. E naquele momento, lá em Atos 15, Paulo e Barnabé estiveram presentes no concílio, porque eles já tinham voltado da sua primeira viagem missionária. Então, eles já estavam trabalhando para o Senhor, eles já tinham estado na Galácia, né? Porque é na primeira viagem que Paulo visita aquela região, né, que hoje é a atual Turquia, e funda, né, aquelas igrejas, evangeliza aquele povo, que é um povo gentil, né? E aí Paulo falou sobre aquilo que, né, os prodígios e maravilhas que se fizeram dentre os gentios, então aquilo fica como a decisão do concílio. Então, qual foi o problema, né, das igrejas dos Gálatas? Que é a pergunta que a gente qual foi esse problema? O problema é que eles ouviram, né, os judaizantes, alguns judaizantes entraram ali naquela igreja e pregaram uma doutrina contrária a essa visão de que a lei não precisaria ser mais guardada. Os judaizantes pregavam que a fé em Jesus, né, a salvação pela graça, a justificação pela graça, era insuficiente. E os Gálatas, que eram gentios, não eram judeus, eram gentios, os Gálatas se deixaram levar por essa doutrina e começaram a guardar a lei. E nós dizemos aqui, irmãos, a lei de Moisés, né? Porque a palavra de Deus é chamada de lei, né? Até hoje em dia, num sentido mais amplo. E nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Mas a questão é que eles estavam voltando às obras da lei como uma forma de justificação, né? E é esse o problema daquelas igrejas. Então, Paulo escreve a carta para defender, né, o seu apostolado, mas ele quer defender a salvação pela fé. E esse é o principal paralelo entre a igreja o conteúdo teológico da igreja da carta aos Romanos e da carta aos Gálatas. Ambas defendem a salvação pela fé e não pelas obras. Os judaizantes estavam voltando à lei, né? E aí a gente entende alguns versículos que algumas vezes são entendidos de uma maneira incorreta ou podem levar a um entendimento contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Então, olha lá, vamos ver aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso está em Gálatas 1:6. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Gálatas 3:3. E separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, esses homens creram, eram gentios, creram na fé na salvação pela fé em Jesus, foram alcançados pelo Espírito. O Senhor fez a obra, né, de convencimento pelo Espírito, eles aceitaram Jesus como Salvador. Mas quando chegaram os judaizantes, eles começaram a guardar a lei porque a fé não era suficiente para salvar. Nós estamos falando de justificação, né? O justo é aquele que é justificado, declarado justo, né? Absolvido de qualquer culpa diante de Deus, né? Então, eles estavam
voltando, né? Voltando não, porque eles não eram, eles eram gentios, mas eles saíram da graça e voltaram para a carne, né? Paulo fala que é carne, né? Esse evangelho que é a justificação pelas obras. E essa oposição entre carne e espírito vai embasar todo o discurso de Paulo nessa carta. Tudo aquilo que ele escreve, tudo aquilo, né? A gente dividiu a carta em 3 partes para nós podermos meditar um pouquinho, mas os irmãos vão perceber que nessas 3 partes existe a oposição entre carne e espírito. Então, nós dividimos da seguinte forma a carta, né? A primeira parte, a defesa de Paulo, né? Paulo foi um apóstolo estabelecido por Deus, né? Instruído pelo próprio Senhor. A segunda parte, a doutrina, né? A salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Então, a primeira parte está nos capítulos 1 e 2. A segunda parte nos capítulos 3 e 4. E os últimos 2 capítulos, os capítulos 5 e 6, falam da prática da vida debaixo da graça, né? Que é a liberdade e a direção do Espírito Santo na vida daqueles que são do Senhor, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira parte, né? A parte da defesa, né? Do apóstolo do Senhor. Paulo, nós vamos usar alguns versículos para exemplificarmos aquilo que Paulo está fazendo. O que houve, né? Os judaizantes questionaram a autoridade de Paulo, porque Paulo não havia estado com o Senhor enquanto, né, Jesus estava na terra, né? E então nós percebemos pela leitura que Paulo se defende de uma acusação que é uma acusação de que ele era um apóstolo segundo a carne e não segundo o espírito. Então nós vamos ver como ele se defendeu, e isso já começa a partir do capítulo 1, versículo 1. O pastor Douglas falou sobre isso alguns domingos, alguns meses atrás, enquanto ele falava da biografia de Paulo, né? Então vamos ver lá, ó. Apóstolo escolhido pelo próprio Senhor. Então Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Isso está em Gálatas 1:1. Os ensinamentos foram revelados pelo próprio Senhor Jesus. Então ele diz lá ainda no 1, né? No capítulo 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versículos 11 e 12. E então, Paulo também se defende de uma acusação de querer agradar aos homens, quando ele fala para não guardarem a lei, né? Então ele diz: não, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso está no versículo 10 do capítulo 1. Então, nós vemos nessas passagens, né? Esses 2 primeiros capítulos contêm detalhes biográficos da vida de Paulo, né? Que não aparecem em Atos, né? Então, os 3 anos, né, que ele passou na Arábia, a visita por 15 dias a Pedro, os irmãos vão ver, né, antes de chegar, quando ele fala que vai para Jerusalém. Então ele se defende, ele fala: eu não aprendi isso de ninguém, de nenhum homem, foi o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, ele me escolheu como apóstolo desde o ventre de minha mãe, né? E ele me ensinou esse evangelho que eu prego. E Paulo não foi repreendido por nenhum apóstolo, inclusive ele foi consultado, né? Ele diz, inclusive, né, que os apóstolos, quando souberam, né, ele não tinha estado com nenhum, mas quando souberam que aquele que perseguia se tornou perseguido porque estava anunciando a mesma palavra, eles glorificaram a Deus. Então não existe nenhuma dúvida de que a autoridade de Paulo e o evangelho pregado por Paulo foram dados pelo próprio Senhor Jesus. Então, essa primeira parte contém, né, essa defesa, né, e alguns versículos que dizem respeito sobre esse erro, né, no qual os gálatas estavam caindo, né, tinham sido persuadidos a guardarem a lei.
E aí começa a parte 2, né, dessa nossa divisão. Paulo faz a defesa da doutrina da justificação pela fé. Então, essa parte tem muitos paralelos com Romanos. Se os irmãos pegarem, né, as aulas de Romanos, os irmãos vão se lembrar de que parece que ele está falando assim quase a mesma coisa. Mas como nós dissemos, né, ali ele está só expondo, né, em Romanos. Aqui em Gálatas é uma doutrina que é colocada de uma maneira argumentativa, porque ele está se opondo a algo que foi colocado contra essa doutrina, né? Então, Paulo visa explicar, derrubar essa mentira, né? Essa inverdade, né? Como dizem, de que era necessário guardar a lei, né? Paulo usa, inclusive, né, mais uma vez, né, também comparando aos romanos, a vida de Abraão, que foi justificado pela fé e não pelas obras, visto que a lei veio depois de Abraão, 430 anos, né? Então vamos ver ali os paralelos, né, que Paulo faz, né? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça, né? Estamos lá em Gálatas 3, né, e fazemos o paralelo com Romanos ali em Romanos 4. Os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé. Isso está em Gálatas 7, 9. São aqueles que são filhos da fé, os filhos da promessa, né, como Isaac. O evangelho fora pregado primeiramente a Abraão, pois todas as nações seriam benditas nele. Se os irmãos, né, tiverem, né, isso do Senhor de consultar lá em Gênesis, né, uma leitura maravilhosa, quando o Senhor fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, o evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. A posteridade e não posteridades, né, Paulo coloca, né, essa diferença, né, a posteridade que receberia a promessa profetizada é Cristo. Então, a posteridade de Abraão é Cristo. E tudo isso aconteceu antes que a lei viesse, confirmando, então, a justificação de Abraão pela graça. Então, Paulo usa esses argumentos para falar, né, que Abraão, que é considerado o pai dos judeus, foi justificado pela graça e não pelas obras da lei. E aí vem a pergunta, né? Para que houve a lei? Por que existiu a lei, né? E Paulo, é maravilhoso ver como ele, a forma como ele explica é muito amorosa, muito didática, né? E ele fala que a lei serviu de aio, né, de tutor. Por quê? Como nós vimos também em Romanos, toda a humanidade está debaixo, né, da natureza, né, pecaminosa, né? A lei do pecado opera no ser humano. E então, quando veio a lei foi dada para balizar o povo de Deus, né? Aqueles que eram judeus. A lei veio para balizar, ou seja, para colocar limites e mostrar aquilo que era pecado, para que o povo pudesse se guardar daquilo que não agradava a Deus. Mas isso não foi feito para salvar, porque pelas obras do homem ninguém pode ser salvo, né? E aí então vem Jesus, né? Cumpre a lei de uma maneira perfeita, porque a nenhum homem é possível cumprir a lei, né? Isso a gente viu na fala de Pedro, né? Então, Paulo vai explicando, né, no capítulo 3 e num pedaço, né, do capítulo 4, para que houve a lei. A lei não era para salvar, a lei era para guardar aquele povo até o advento de Jesus, que viria, cumpriria a lei e nos daria, né, a porta aberta pela graça. E então, ele faz a alegoria de Sara e de Agar. E é muito interessante, irmãos, porque Sara e Agar aparecem lá, né, também em Gênesis, né, em todo aquele trecho. Nós nos lembramos, e aí Paulo coloca, né, a Agar é a escrava, Sara é a livre. Então, lá em Gênesis 15, quando essa história, né, da promessa de Abraão aparece,
nós vemos que o Senhor faz a promessa, Abraão crê no Senhor, e isso lhe é imputado como justiça, e Abraão começa a indagar o Senhor: Senhor, eu não tenho filho, o Senhor falou que vai dar, né, a promessa à minha posteridade, né? E então, lá em Gênesis 16, no início de Gênesis 16, nós temos aquele momento em que Sara usa de algo que era costume naquela época de uma mulher que não tinha filhos. Ela oferecia a sua serva, né, ao seu marido, para que ela pudesse gerar filhos por meio dessa serva. E aí nós temos a questão deles colocarem a mão na promessa, né? E aí nasce Ismael, né? Houve, né, uma questão muito difícil para Abraão resolver, um problema, né, que Sara teve com Agar, que Sara foi desprezada por Agar, né? E Abraão tem que resolver essa situação. Mas aí quando o Senhor fala com Abraão, ele fala: olha, eu vou abençoar Ismael, mas o meu conserto não é com ele, o meu conserto é com aquele que Sara vai gerar, né? E aí a gente tem essa oposição entre o filho da carne, daquilo que foi uma obra humana, e o filho da promessa, porque não existia nenhuma possibilidade diante dos olhos humanos, diante daquilo que o ser humano pudesse fazer para que Sara e Abraão pudessem ter filhos numa idade tão avançada, e Sara, né, já não podia mais ter filhos, né? Não teve, não poderia mais ter, né? Então, Gálatas 4, de 21 a 23, diz assim: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. E é por isso que ele faz esse paralelo, né? Dos filhos da promessa, né? Que somos nós, e os filhos da escrava, que são aqueles que estão debaixo da obra da carne, né? Das obras, né, humanas. Vamos ler mais um trecho. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Gálatas 4, de 29 a 31. Então, Paulo termina a argumentação teológica dele dizendo que ninguém pode ser salvo pelo seu próprio esforço. Isso mexe com o orgulho do ser humano, né? Não preciso fazer nada para ser salvo. Crê no Senhor Jesus. É isso que ele estava falando, né? E isso era uma afirmativa extremamente grave, né? E aí a gente consegue entender, então, quando Paulo diz: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, aqueles que buscam se justificar pela lei, ou seja, pelo seu esforço, né, a salvação pelo seu próprio esforço, não conheceram ainda a graça do Senhor. E aí, na terceira parte da carta, né, que essa é a prática da vida, né? O que Paulo faz fazendo essa oposição entre carne e espírito levar a igreja a entender a vida de liberdade no Espírito Santo, né? Mas isso não significa absolutamente que eles poderiam viver da forma que eles bem entendiam. E aqui nós temos o nosso versículo-chave, né? No finalzinho da carta, né? Quase no último capítulo, né? Que fala da lei do Espírito, né? Então, olha lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, a vida de liberdade no Senhor é uma vida de liberdade, porque nós estamos debaixo de uma outra lei, que também Paulo discorre sobre isso no livro de Romanos. Nós estamos debaixo da lei do Espírito, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Então, nós vamos viver uma vida conforme o Espírito nos mostra, nos direciona e nos dá poder. Então, Paulo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É outra lei que guia
aquele que tem um encontro com Jesus, que é a lei do Espírito, né? Que Romanos, a carta de Romanos trata, né? A lei do Espírito já foi citada na carta aos Romanos. É uma lei que nos liberta dessa lei do pecado que antes nos condenava e nos prendia para uma vida de obediência a Deus, né? É isso que Paulo está falando nesse último trecho da carta. E aí ele dá algumas orientações, né, sobre a vida de comunhão dos irmãos, que a lei se resume, né, em amarmos uns aos outros, como nós nos amamos, o amor ao próximo, o carregar as cargas uns dos outros. E temos, né, naquele trecho bem conhecido, as obras da carne e o fruto do Espírito. São obras, né, de labor, de trabalho da carne contra um fruto que nasce no coração daquele que aceita Jesus como seu Salvador. E Paulo fala contra essas coisas, né, contra o fruto do Espírito, tudo aquilo que ele produz, né, fé, perseverança, contra isso não há lei. Por quê? Porque não é uma obra da lei, é a obra do próprio Senhor no nosso coração que nos transforma para essa nova vida, né? Essa oposição entre carne e espírito também aparece no finalzinho da carta, quando ele fala da lei inexorável da semeadura, também outro trecho bastante conhecido, né? Aquilo que o homem semear, ele há de ceifar. Se for na carne, ele vai ceifar corrupção, mas se for no espírito, ele vai ceifar para a vida eterna, né? Então essa oposição, nós vemos que isso sempre aparece nessa carta, né? E aí, irmãos, vemos, pensando em tudo isso, né? Nós não somos judeus, né? Nós não guardamos a lei, mas para nós, como gentios alcançados pelo Senhor, que ensinamentos a carta de Gálatas pode trazer, né? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nada do que nós façamos nos levará para o céu, né? Não em relação a nós somente, mas a outras religiões, né, que pregam as obras, né, como uma forma de salvação. Isso não existe para Deus, né? Jesus veio para nos abrir, né, para rasgar o véu, para nós termos acesso a Deus mediante a fé nele. Ele é o nosso Salvador. Ele pleiteou por nós essa causa. Ele cumpriu aquilo que nós não podíamos cumprir, né? Então, não existe nada que nós façamos para ser salvos. Nós não podemos fazer nada para ser salvos, né? Obviamente, isso não quer dizer que a nossa vida com Deus não seja acompanhada por obras. Nós vamos ver um livro aí, né, mais pra frente, dessas obras que acompanham a vida do crente. Mas essas obras não salvam, elas acompanham a salvação, né? E nós temos, né, em nós essa lei do Espírito que habita em nós e que nos guia para termos uma vida com Deus, e não temos que guardar ritos, né? Não cairmos de algo dessa simplicidade do Evangelho para guardarmos ordenanças, rituais, como se isso fosse maior do que a graça do nosso Senhor, né? Então, que nós tenhamos essa certeza no nosso coração, né, da suficiente graça do Senhor Jesus, da salvação que vem por meio da fé, e que nós possamos viver a nossa vida de liberdade, que é uma liberdade para obediência a Deus, né? Porque aparentemente para o mundo nós talvez não tenhamos liberdade, né? Mas nós sabemos, né, pela palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós fomos libertos dessa vida debaixo da lei do pecado que nos dominava, e agora nós temos a liberdade no poder do Espírito Santo e não na nossa força humana para nós vivermos uma vida de santos, uma vida de santidade pela palavra e pela oração, uma vida de servos que fazem a obra do Senhor. Amém? Nós vamos orar então para finalizar a aula.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais estes momentos, Senhor, que tivemos, Senhor, para podermos meditar na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos debaixo, Senhor, desta Tua graça, Senhor, grandiosa, ó Pai. Ó Senhor, deste poder, Senhor, ó Deus, na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, ó Deus, de tudo aquilo que não é Teu. Ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que possa nos prender, Senhor, ó Deus, e que possa tomar lugar, Senhor, na nossa vida, Senhor, ó Deus. Nós, ó Pai, repreendemos todo mal em nome de Jesus e te pedimos, ó Deus, que nós possamos, Senhor, frutificar para Ti, Senhor, que o fruto do Espírito, Senhor, ó Deus, em nós, Senhor, ó Deus, seja viçoso, Senhor, seja, Senhor, ó Deus, algo, Senhor, ó Deus, que seja por testemunho na nossa vida, Senhor, e que, Senhor, ó Deus, nós, pelo Espírito, possamos mortificar, Senhor, como Paulo ensina, Senhor, possamos mortificar as obras da carne, Senhor, para vivermos uma vida que Te agrada, ó Pai. Agradecemos pelo Teu amor por nós e pela Tua graça, Senhor, e fica conosco neste dia. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um domingo abençoado e que nós estejamos todos, debaixo dessa graça, que nos dá poder para vivermos uma vida com Deus. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos.